No mudo, nós não vamos conseguir fazer, né? Desculpa, pessoal. Então, mais uma semana reunidos aqui, uma alegria muito grande poder estar em volta dessa obra, o livro Céu e Inferno, e que possamos ter uma noite de muita paz, muita alegria, de muitas reflexões, e que estejamos com os corações abertos para receber a sementeira do Evangelho, a sementeira dessa doutrina maravilhosa que desperta ou que precisa despertar o verdadeiro amor dentro de nós. Nas semanas passadas, nós estudamos no capítulo 2 da segunda parte, nós falamos dos espíritos felizes, e depois nós falamos na semana passada, na retrasada então, sobre os espíritos felizes, e na semana passada sobre os espíritos em uma condição mediana. E nessa semana nós vamos falar sobre espíritos sofredores. E lembra que eu disse que às vezes nós poderíamos imaginar que nós estávamos numa situação mediana, né? Como estudamos semana passada, uma condição média. E hoje nós vamos falar sobre os espíritos sofredores. Então, nós vamos poder observar que talvez a gente se encaixe um pouquinho melhor na definição de hoje, nos aspectos trazidos hoje, não é? Então, vamos começar, que tem bastante exemplo hoje, tá bom? Kardec, então, coloca no início desse capítulo uma mensagem trazida pelo Espírito Georges, onde ele vai trazer a exposição geral do estado dos culpados, dos espíritos sofredores, que sofrem por sua culpa, né? Ao entrarem no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Então, esse espírito vai trazer a seguinte definição: os espíritos maus, egoístas e duros, logo após a morte, ficam entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham à sua volta e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possa exercer sua malvada personalidade, e o desespera, pois o isolamento e a inação são intoleráveis para os maus espíritos. Eles não erguem o olhar para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os rodeia e logo, impressionados pelo abatimento dos espíritos fracos, agarram-se a eles como uma presa, colocando incessantemente em ação por seus gestos zombeteiros. No entanto, os séculos passam. O mau espírito sente as trevas invadirem-no. Seu círculo de ação se restringe. Sua consciência lhe faz sentir o arrependimento. Logo, um grande vazio se faz nele em torno dele. Chegou o momento. Ele deve espiar. Ali está a reencarnação. Ameaçadora, ele vê as provas terríveis que o aguardam. Gostaria de recusar, mas avança. Rola apavorado até que o véu da ignorância lhe caia de novo sob os olhos, que é o véu do esquecimento, né? Ele vive, age e ainda é culpado. Não se sabe que recordação inquieta, que pressentimentos o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. No fim de suas forças e seus crimes, ele vai morrer. Sob suas pálpebras fechadas, ele vê aparecer uma luz, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, se agita impaciente. Suas mãos inquietas tentam agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, gostaria de gritar, mas não pode fazê-lo. A morte fixa-se nos seus lábios. Então aqui o Espírito Georges vai trazer, e ele continua, né? Ele vai trazer como é para os espíritos culpados esse momento da passagem, né? E aqui ele continua. No entanto, ele ouve tudo, flutua em volta do seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não há mais refúgio, não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado,
confuso por sua vez, ele vagueia até que a divina luz deslize por seu endurecimento e o ilumine, para lhe mostrar o Deus vingador, que ele não poderá apaziguar senão às custas de gemido e de expiação. E aqui o Deus vingador vem entre aspas, porque para os culpados, Deus ainda é vingador. É Deus que impõe as provas, as expiações. Quando ele coloca os gemidos e as expiações, é como se fosse um castigo de Deus. Ainda não entende a justiça divina. Mas Diógenes não é um espírito sofredor. Ele vem apenas trazer o cenário, trazer o olhar espiritual na passagem desses espíritos. E Kardec vai colocar que jamais quadro mais convincente, mais terrível e mais verdadeiro foi traçado do destino do malvado. Então, ele coloca aqui que é um quadro realmente é dessa maneira que existe. Olhando pelo lado espiritual, a passagem se apresenta dessa maneira. E Kardec vai trazer, então, o primeiro caso. O espírito dirige-se ao médium que o conheceram durante a vida, que o conhecera durante a vida. Nós vamos vendo que as comunicações de hoje, elas são comunicações mais difíceis do que das semanas anteriores. Daqui para frente, as comunicações ficarão mais difíceis, mais sofrimentos, mais complicados, né? Mais presos ao corpo, à matéria, ao material. Mas o mais curioso é que nós vamos nos encontrando e nos encaixando muito mais nas histórias daqui para frente do que daqui para trás, não é? Então o espírito dirige-se ao médium que o conhecera durante a vida. Vou te contar o que sofri quando morri. Lembra que das outras vezes não tinha sofrimento na morte. Tinha sim um leve sofrimento, mas não dessa maneira. Aqui já é um divisor, né? Então aqui há um sofrimento verdadeiro. Vou te contar o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve muita dificuldade para se separar dele. O que foi? Uma primeira angústia. Então, a primeira angústia foi conseguir fazer a separação do espírito do corpo, que era muito apegado aos laços materiais. A vida que eu deixara aos 24 anos estava ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava espantado e assustado por me ver perdido no meio daquela multidão de sombras. Enfim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações me atingiram de repente, e uma luz implacável iluminou a minha alma, tomada de uma vergonha esmagadora. Então aqui, primeiro ponto que nos chama a atenção, ele vai falar que a hora que ele se dá conta dele, ele toma consciência, ele está no meio da multidão de sombras. Nas outras comunicações, nós já trazíamos umas percepções muito melhores. Nós já percebíamos ao redor muito mais nítido. Alguns familiares vinham buscar. Aqui não, aqui eram sombras. E ele vai falar que a consciência é retomada e ele traz então o conhecimento de tudo aquilo que aconteceu nas outras encarnações. E aí ele é tomado então por uma vergonha esmagadora, porque aí ele vê todos os erros que ele praticou dali para trás. E assim acontece conosco. Nós também vamos encontrar todos os quadros das nossas encarnações. Por isso é importante trabalharmos bem nessa, para que na próxima oportunidade, tenhamos a condição de encontrar um quadro mais bonito. Porque se nós julgarmos agora esses casos aqui, na verdade não nos cabe isso. Nos cabe ouvir, nos cabe escutar, meditar e trazer os ensinamentos. Porque nós já vivemos esses quadros ou estamos vivendo. Então possamos trazer como aprendizado, instrução. Foi justamente isso que Kardec queria trazer pelo objetivo dos exemplos colocados nessa obra, na segunda parte. Eu procurava escapar-lhe.
interessando-me pelos objetivos novos, e, no entanto, conhecidos que me rodeavam, os espíritos radiosos me davam a ideia de uma felicidade a qual eu não podia espiar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas no desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam à minha volta, e na terra, a qual eu permanecia preso. Então aqui ele permanecia preso na terra, ele sentia em volta dele ainda o desespero ali, né, formas sombrias e desoladas, mergulhadas no desespero, ele também estava mergulhado no desespero, né? Muitas vezes almas irônicas, espíritos irônicos, furiosos, à volta, mas permanecia preso ainda à terra. Eu via agitarem-se os humanos, toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiu ao mesmo tempo, arrastado por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor. Eu ultrapassava os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem acalmar o dilaceramento da minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Então, mesmo as belezas celestes ali, a eternidade trazia para ele uma angústia muito grande. A revelação da eternidade para esses espíritos que viviam materiais, que viviam pela matéria, quando descobrem ou quando acordam para a verdadeira vida, que a vida é eterna, se desespera, dilacera a alma, porque percebe o tempo que perdeu. E aquilo que ele havia gozado na terra, aproveitado do material, foi apenas um sopro, apenas um breve momento, totalmente fora do real objetivo como espírito. Passei um tempo cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos, detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos, cuja infâmia eu via, passando de uma profunda fraqueza a uma revolta insensata. Por fim, tu me chamaste, e pela primeira vez um sentido doce me apaziguou. Escutei os ensinamentos de teus guias. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me. Rezei. Deus me ouviu. Ele se revelou a mim por sua bondade e justiça. Então veja que, mais uma vez, nós vamos encontrar em todas as comunicações aqui, eles recorrendo à misericórdia divina. Eles aproveitando da fala do guia, muitas vezes das comunicações mediúnicas ali, das mensagens, os ensinamentos, para que eles pudessem se apaziguar. A gente vai encontrar isso muito nas reuniões mediúnicas, espíritos que são trazidos para que possam aprender com os exemplos, com as palavras, com os ensinamentos ali colocados. Então não é só nós que aprendemos, porque somos espíritos encarnados, mas os espíritos desencarnados também aprendem. E como ele traz, a primeira vez um sentimento doce o apaziguou, o acalmou. A gente vê que nessa comunicação ele tem uma consciência muito forte dos equívocos que ele cometeu. E se nós parássemos agora por alguns instantes e olhássemos à nossa volta, a nossa encarnação, aos nossos atos, nós também temos consciência das coisas erradas que cometemos. Falamos na primeira parte que nós plantamos a maneira como nós queremos enfrentar a passagem, como nós vamos passar o desprendimento do corpo e do espírito. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, as nossas atitudes, temos plantado? Iremos colher, de fato, uma passagem tranquila? Porque nessa primeira comunicação, aliás, em todas que nós vamos ver hoje, nós vamos perceber o desespero, o sofrimento do momento da passagem. Mas eram espíritos inteligentes.
espíritos esclarecidos, que após o desencarne conseguem compreender que erraram, estavam equivocados. E se nós parássemos então para olhar a nossa vida, nós íamos entender que talvez poderíamos fazer um pouquinho diferente. Mas vamos para o segundo exemplo que Kardec nos traz. Então era um moço rico, gozando exclusivamente da vida material, despreocupado com as coisas sérias, constituía o seu caráter. Então, despreocupado das coisas sérias, queria só gozar a vida material. O seu caráter era construído, era constituído apenas das coisas materiais, dos gozos terrestres, sem maldade, mais bom do que mal, amado por companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem mundano, sem ter feito mal, não fizera o bem. E por vezes nós achamos que apenas o fato de não cometermos o mal, estamos fazendo um bem. E nós sabemos que não. O bem é o bem praticado, é a ação. Quando deixamos de fazer o bem, já estamos fazendo o mal, certo? Porque o mal é justamente quando deixamos de fazer o bem. Esse espírito, então, ele morreu de uma queda de um carro num passeio. Ele foi evocado dias após a morte por um médium que o conhecia indiretamente. Então, aqui em março de 1863, né? Mal estou desprendido de meu corpo, falo com dificuldade. Mais uma vez, a dificuldade de desprendimento do corpo, né? Falo com dificuldade. Aqui a gente vai ver um espírito já com dificuldade de se comunicar. A terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que vou ser, e essa incerteza é cruel. O horrendo sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Rezai para que Deus me perdoe. Oh, que dor, que dor. Adeus. Então ele vem e já dá um adeus. E vai embora, não é? Depois, 10 dias depois, em 18 de março, ele dá uma nova comunicação. Já vinha a voz, mas só pude falar com dificuldade. Ainda neste momento, me comunico com muito custo, ou seja, ainda traz uma dificuldade na fala. Por que sofrer quando meu corpo não sofre mais? Por que esta dor horrenda, essa terrível angústia ainda existe? Rezai para que Deus me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Deus de novo aqui, né? Que cruel incerteza! Ainda estou preso ao meu corpo. Meu corpo está ali. E por que eu ainda estou aqui? Vim de orar sobre ele para que eu seja solto desta opressão cruel. Deus aceitará. Espero me perdoar. Vejo os espíritos que estão perto de vós, e por eles posso falar-vos. Rezai por mim. Aqui a gente traz grifado uma parte que ele vem vir de orar sobre ele, sobre o corpo. O espírito pedindo para que os médiuns pudessem ir orar sobre o corpo. Lá no local do corpo. Mais à frente, em abril, no próximo mês, em 6 de abril, a outra 18 de março, agora 6 de abril, venho pedir-vos para orar por mim. É preciso vir ao lugar onde meu corpo jaz, rezar a Deus para acalmar meu sofrimento. Sofro, ide a esse lugar e dirigi ao Senhor uma prece para que Ele me dê o perdão. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto sem cessar ao lugar onde depositaram o que fui. Então ele vem se comunicar, ele fica mais tranquilo, mas logo após ele volta ao lugar onde foi depositado o corpo dele, o que ele foi. E mais uma vez ele fala, ide a esse lugar. Então ele chama mais uma vez os médiuns ali presentes
a ir até o local. E Kardec coloca uma observação. Como o médium não se dera conta da existência do espírito que lhe solicitara ir rezar sobre o seu túmulo, todavia, foi lá mais tarde e recebeu ali a comunicação seguinte. Então, eles não se deram conta, ali pela insistência que o espírito trazia para que pudesse visitar o corpo. Mas quando eles perceberam, mais tarde, então, eles foram até o local. E ao chegar no local, eles receberam a seguinte comunicação. Mas um detalhe, quando eu falo que mais uma vez pedindo o amparo de Deus, é porque traz a consciência de que Deus está acima de tudo. Então, quando a dificuldade se apresenta, nós lembramos de Deus. E por que não nos atos do dia a dia? Não é? Então nós vamos encontrar toda vez que Deus nos perdoe, mas Deus não precisa nos perdoar. Somos nós mesmos que precisamos nos perdoar. E indo até o corpo, então, receberam essa outra comunicação. Eu vos aguardava. Esperava o momento em que virias ao lugar onde meu espírito parece pregado ao meu envoltório. Então o espírito ainda estava pregado ao corpo, ligado ao corpo, né? Ao seu envoltório. Vejo quanto a minha vida foi oposta ao que eu deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo e não fiz bom emprego de minhas faculdades. Minha fortuna só serviu para satisfazer minhas paixões e minha vaidade. Pensei apenas nos gozos do corpo e não em minha alma. Orai para que Deus me perdoe e que eu seja libertado das dores que ainda insisto, que ainda sinto. Agradeço-vos por terdes vindo orar por mim. Numa próxima comunicação, a gente vê que as comunicações daqui para frente, elas têm um espaçamento maior, não é? Não é como nos espíritos que estudamos na semana passada ou retrasada, que é um dia após o outro, logo após o desencarne, aqui tem um espaçamento maior, já começa a ter essa diferença, né? Posso vos falar, porque aqui ele já fala com facilidade. Posso vos falar e agradeço a Deus por me haver permitido. Siga sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, pois ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas preces. Adeus. E aí Kardec vai colocar uma outra observação aqui no final. A insistência do espírito para orar sobre seu túmulo é uma particularidade, mas tem sua razão de ser se considerar quão forte eram os laços que o retinham ao corpo, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar no desprendimento. Então nós sabemos que a prece, ela é totalmente energética, é uma ação magnética que ela vai agir diretamente no desligamento do espírito e do corpo nesse momento. Então o fato de estar presente ali conseguia agir muito mais, trazia uma força muito maior, uma ação magnética muito mais poderosa. E Kardec coloca: o uso quase generalizado de orar junto aos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desses efeitos? A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado simultaneamente moral e material. Primeiro trazendo o aspecto moral e depois trazendo todo esse desligamento entre o espírito e o corpo material. Então, hoje, esse costume, o uso quase geral que nós encontramos de se orar, né, fazer prece junto ao corpo falecido, talvez não seja uma intuição, não seja algo aleatório, seja uma intuição, mesmo que inconsciente. Às vezes o momento do velório ali, que seja de prece para que o espírito possa se desprender do corpo. E nós usamos de forma totalmente equivocada. Então, que possamos, de fato, compreender
o momento, o porquê, mas que lembremos também que, embora a presença ali trouxesse uma ação, uma força magnética muito mais intensa, se nós conseguimos fazer a prece com o pensamento direcionado, nós já sabemos hoje que nós conseguimos atingir do mesmo jeito. É o pensamento direcionado, de coração, é a prece verdadeira, e não aquela repetida. Então nós conseguimos chegar também diretamente ao Espírito, sem precisar ir ao local. Kardec vai trazer um outro, né, do arrependimento de um dissoluto. Hoje sou menos desgraçado, pois não sinto mais a cadeia que me prendia ao meu corpo. Estou livre, mas não realizei a expiação. Devo reparar o tempo perdido, se não quiser ver prolongar meu sofrimento. Deus verá meu arrependimento sincero e me concederá seu perdão. Orai por mim, suplico-vos. Vivi só para mim, hoje espio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilacero. Caminhai pela estrada larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. O homem deve servir-se com sobriedade dos bens que é depositário, deve habituar-se a viver apenas em vista da eternidade que o aguarda e desprender-se dos gozos materiais. Engraçado que nós vamos vendo as histórias, os depoimentos, e eles trazem a consciência. A mensagem, a comunicação deles já traz ali o entendimento de onde eles erraram. Sua alimentação não deve ter outro objetivo senão sua vitalidade. Seu luxo, seus gostos e suas inclinações devem ser regidos pela razão. As paixões humanas são um laço que penetra nas carnes. Não o aperteis. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. Ah, cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Envolvei-vos em caridade e amor, vestes divinas, que nada retira. Então ele vai falar da importância das boas obras, né? Que possamos entender que tudo que nós recebemos aqui no mundo material é emprestado de Deus. Até a alimentação ele vai trazer, que a alimentação deve ter objetivo apenas da vitalidade. E não podemos abusar da alimentação, não podemos abusar das coisas materiais, não podemos abusar do corpo, do luxo, dos nossos gostos, né? Das paixões humanas. E devemos praticar o bem, a caridade, o amor, que estas são vestes verdadeiras, vestes que ninguém pode tirar de nós. E aí o guia do médium, que estava acompanhando a comunicação, ele vai trazer uma instrução para falar justamente da condição desses espíritos que já trazem uma clareza, já trazem o entendimento dos seus erros, seus equívocos. Este espírito está no bom caminho, visto que acrescenta conselhos contra os perigos da estrada. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo dado rumo ao bem. É por isso que sua situação, sem ser bem-aventurada, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação que cumprirá numa outra existência de provas. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vagueia no vazio, sem objetivo, sem esperança, presa da ansiedade do homem. Ó, a ansiedade nossa aqui, né? A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo traz naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Daí, o tédio cujo fim não prescreve. É preciso viver nessa tortura moral até que decidam lançar um olhar para Deus. Então ele coloca que a nulidade das nossas ocupações intelectuais, ou seja, por não praticarmos os atos nulos no bem, né?
a nulidade das nossas ocupações enquanto encarnados, quando nós desencarnamos, só nos resta o trabalho espiritual. Então vivemos nós encarnados apenas no trabalho material. Quando desencarnamos, não tem mais o trabalho material. Então nós continuamos fazendo o trabalho espiritual que estávamos fazendo. Como muitas vezes esse trabalho é nulo, nós vamos nos encontrar parado, vagueando, como ele colocou, porque não existe trabalho. Nós não sabemos, não praticávamos enquanto encarnados, não praticamos enquanto desencarnados. Então é preciso passar por esse momento de tédio, que não vai ter nada para fazer mesmo, ocioso, a fim de que possa compreender a tortura moral que ele praticou enquanto encarnado, que nós temos praticado enquanto encarnado. Nossa vida tem sido nula nas obras espirituais, será nula também quando nós desencarnarmos. Kardec traz nesse outro exemplo, né? Um espírito sofredor se apresentou. Quereis dar-me alguns detalhes sobre vossa posição e a causa de vosso sofrimento? E aqui já vem mais uma vez trazendo recomendações. Seja humilde de coração, submissa à vontade de Deus, paciente nas provações, caridosa com o pobre, encorajadora para com os fracos, quente de coração para com todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que aguento. Ou seja, faça tudo isso e não estará na consequência, no estado que eu estou hoje, não sofrerá o que eu sofro hoje. E Kardec vai colocar justamente isso. A pergunta é a seguinte: se as faltas opostas à qualidade que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve aliviar-vos? Ou seja, o fato de compreender que as qualidades, ela cometeu as qualidades opostas enquanto encarnados, mas que ela já entende. O fato dela entender pode trazer o arrependimento, e esse arrependimento pode aliviá-la? Vai dizer que não. Que o arrependimento produtivo é aquele que tem em base o ardente desejo de reparar. Ainda não cheguei lá, infelizmente. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que traz o desejo de reparar todo o mal cometido. Que ela ainda não chegou lá. Ela compreende o mal que ela fez, mas ainda não tem o desejo de repará-lo. É um estágio anterior, anterior. E vai trazer uma observação. O sofrimento arranca gritos de arrependimento, mas não é a expressão sincera. Se o espírito não sofre mais, estaria pronto para recomeçar. Então, o sofrimento, muitas vezes aqui, o arrancar gritos, né, é muito mais no desespero que nós agimos nesse grito do que no arrependimento. Não é uma expressão verdadeira de arrependimento. É às vezes o sofrimento. E se o espírito não sofresse mais, ele estaria pronto para recomeçar. Ele estaria pronto para reencarnar novamente. Eis porque o arrependimento nem sempre traz a liberdade imediata. É preciso provar a sinceridade e a solidez por novas provas que são a reparação do mal que cometeu. Quereis dar detalhes da vossa última existência? Então, o que foi na última existência, né? Quais os detalhes que poderia trazer da última existência? Nasci numa condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens consideravam como sendo a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui sedutora. Indiferente e dissimulada. Nobre, fui ambiciosa. Humilhei com meu poder, sem pensar que a cólera do Senhor humilhava também. E aí, mais uma vez, o mau entendimento de Deus, da justiça divina. Humilhei com o meu poder, sem pensar que a cólera de Deus, será que Deus traz essa cólera, né? Humilha também.
porque agora ela vai experimentar tudo aquilo que ela praticou. Agora é o momento dela experimentar, dela provar aquilo que ela ofereceu. Em que época vivieis? Há 150 anos. Veja o tempo que se passou e ela continua nessa condição. 150 anos. Ela está dando essa comunicação. E como ela mesma colocou, ela já compreendeu os erros, mas ainda não se arrependeu. 150 anos. Isso não é nada, porque nós olhamos em outras, aliás, é muito, mas nós olhamos outras comunicações que trazem séculos e séculos e séculos de espíritos que ainda estão nessa condição, que não se arrependeram, que não trazem ainda a vontade de reparar, de corrigir os erros, os atos falhos do passado. E Kardec pergunta: desde aquele tempo não fizeste nenhum progresso como espírito? Desde quando morreu, desencarnou, não progrediu nada como espírito? Ela vai dizer que não. A matéria se revolta sempre. Não podes compreender a influência que ela exerce apenas da separação do corpo e do espírito. O orgulho vê tudo, se sujeita a todas as aberrações, que penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta para as trevas do martírio eterno. E Kardec coloca, né? O espírito vai dizer que não fez nenhum progresso, quer dizer, nesse momento todo desencarnado, 150 anos, não progrediu nada. E aí Kardec vai dizer que sim, que ele imagina que não, porque a sua situação continua penosa. Quando ele olha para ele mesmo como espírito, ele vai ver que a situação é difícil, é penosa, é sofrida. Mas a maneira como ele descreve o orgulho, como ele descreve a vida anterior, já é um progresso. Porque ele compreende o mal que cometeu, né? E o compreender o mal já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. Então, o primeiro passo é compreender o mal que cometeu. Depois vai vir a coragem para poder reparar. Em seguida, uma coisa de cada vez. Então, ele já progrediu? Já progrediu. Já conheceu, reconheceu as suas faltas. E o próximo passo vai ser, então, ter a coragem para reparar tudo isso. Como viestes aqui hoje? Um espírito que me segue com frequência me conduziu aqui. Há quanto tempo vede esse espírito? Não há muito tempo. E há quanto tempo vos dais conta das faltas que cometestes? Após uma longa reflexão, né, após um longo pensamento, o espírito então pega e fala: sim, tens razão, foi quando ouvi. Então um espírito amigo que o seguia com frequência, o levou até lá. Mas não fazia muito tempo, porque somente naquele momento é que ele permitiu também a aproximação. E foi justamente nessa permissão, nesse momento, que ele conseguiu, então, dar conta de tudo aquilo, dos erros que ele havia cometido. Só quando ele viu esse amigo. Ou seja, quando ele deu espaço para que isso acontecesse. E aí o guia do médium vem e traz mais um ensinamento. Não esqueças nunca os ensinamentos que tira dos sofrimentos, que vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração jamais esqueça a fonte de todas as graças. Ide, meus bem-amados, bebei com fé, jogai vossas redes, comunicai aos vossos irmãos, avisando-os dos perigos que podem encontrar. Benditos sejam vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Merecei o seu amor. Então, vai falar da importância de podermos ajudar, de alertar, primeiramente de nos ajudar, de compreender
os espinhos do caminho, e depois de jogarmos as nossas redes, de comunicarmos aos nossos próximos sobre os perigos que podem encontrar. Também temos essa obrigação. A obrigação não é somente conosco, é com o outro também. Quem é o mais próximo? Quem é o meu outro? É o mais próximo. É todo aquele que se encontra junto comigo no caminho. Então nós temos por obrigação. Como ele coloca no final, Senhor ama o puro de coração. Porque o puro de coração vai merecer o amor de Deus. E nessa outra comunicação, em 1862, um príncipe Ouran, quereis dar algum detalhe sobre a vossa situação? Bem-aventurados humildes de coração, que escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Que o Senhor me permita, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com minha tirania os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho, redizei esta palavra sem cessar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e dos favores, fui duro, cruel para meus subordinados, que deviam ceder a todos os meus caprichos e satisfazer todas as minhas depravações. Kardec pergunta: tendes consciência de vossas faltas? É um primeiro passo para o aperfeiçoamento. Então, ter consciência das faltas é um primeiro passo. Primeiro, ter a compreensão. Depois vai se aperfeiçoar. E ele vai colocar que essa consciência, essa compreensão, é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque, apegados ainda à humanidade de algumas existências, eles não percebem a sensação moral. Então, apegado ainda a algumas existências, não é só a última existência, a todas as outras existências, porque é uma soma, nós não percebemos ainda as sensações morais. Muitas vezes percebemos as sensações intelectuais, não é? Mas agora é preciso olhar para as sensações morais, e muitas vezes nós não percebemos isso. Entreveis um fim para vosso sofrimento? Então, já percebe o momento em que vai deixar de sofrer, em que vai parar de sofrer? E ele vai responder: sei que eles não serão eternos, os sofrimentos, Ainda não lhes entrevejo o fim. Preciso antes recomeçar a prova. Então, precisa antes recomeçar uma nova encarnação, a fim de que ele possa ver chegar próximo dele o fim dos sofrimentos. Esperar e recomeçar em breve, Kardec vai colocar, espera poder reencarnar logo? Não, não sei ainda. Hoje compreendi a misericórdia do Senhor. Ponho a seus pés meu orgulho vencido e peço-lhe para carregar meus ombros com humildade, com a ajuda da sua graça. O peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim, que meu exemplo vos sirva, e não vos esqueçais de que o orgulho é o inimigo da felicidade. E aí, mais uma vez, o guia vem e traz uma instrução. Tu concebestes dúvidas sobre este espírito, porque sua linguagem não pareceu de acordo com o estado de sofrimento. Então, quando nós olhamos esse espírito, às vezes vamos falar, mas esse espírito não traz um sofrimento, um estado de sofrimento, não é? Não tenhas temor, recebeste uma instrução séria, por mais sofredor que seja esse espírito, ele é suficientemente elevado em inteligência para falar como que fez. Não lhe restava senão a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele a conquistou agora, e esperamos que com perseverança ele sairá triunfante de uma nova prova. Faltava-lhe então humildade. Agora que ele já
trouxe então a percepção da humildade. Agora que ele já trouxe, já percebeu então que é necessária a humildade, onde ele havia errado, né, os equívocos, agora ele vai conseguir se colocar em uma nova prova. E como é colocado, espera-se que ele consiga sair triunfante dessa nova prova, dessa nova encarnação. Nós estamos falando sobre espíritos sofredores, né? No capítulo 4 da segunda parte do Céu e Inferno. Kardec vai colocar, nesse caso, né, vai trazer Pascal Lavic, este espírito se comunica espontaneamente com o médium, sem que este o tenha conhecido em vida, nem mesmo de nome. Eu creio na bondade de Deus. Sofri muito e meu corpo perece no mar. Meu espírito estava ainda preso ao meu corpo e durante muito tempo ficou errante nas ondas. Ele fala Deus e a comunicação é interrompida. E aí no dia seguinte ele continua a mensagem. Então ele vai trazer Deus teve a bondade de permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirasse do estado de perturbação no qual meu espírito estava mergulhado. Eles me esperaram durante muito tempo e puderam reencontrar meu corpo. Ele repousa agora, e meu espírito desprendido com dificuldade vê as faltas cometidas. Deus julga com justiça e sua bondade se estende sobre os arrependidos. Se por muito tempo meu espírito vagueou com meu corpo, é porque eu tinha que expiar. Segui o caminho reto. Segue o caminho reto, se quiserdes que Deus retire rapidamente vosso espírito de seu envoltório. Vivei no amor, orai, e a morte será amenizada para vós. Não poder desprender-me do meu corpo foi uma terrível prova. É por isso que preciso das vossas preces. Eu me arrependo e espero que ele tenha bondade de me perdoar. Orai por mim. Mais uma vez aqui, ele traz a importância da prece. Ele vem trazer o verdadeiro valor de Deus, ele entende a grandeza de Deus, né? E espera que Deus o perdoe. E aí vai ser perguntado, interrogado, aonde fostes encontrado? Perto de vós. E aí tempos depois, né, dias depois, um jornal em 11 de agosto de 63, 1863, continha a seguinte mensagem, a seguinte matéria. Foi encontrado no dia 6 desse mês um pedaço de cadáver na costa entre Brevail e La Heve. A cabeça, os braços e o busto faltavam. Então era a cabeça, os braços e o busto faltavam. Mas sua identidade pôde ser constatada pelo calçado ainda preso nos pés. Reconheceu-se assim que era seu corpo que pereceu em 11 de dezembro, arrastado por uma onda. Tinha 49 anos e foi a viúva que constatou a identidade. Então, 11 de dezembro, e o jornal foi noticiar no dia 11 de agosto. Né? Foi encontrado no dia 6 de agosto. E o jornal noticiou dia 11 de agosto. Imaginamos a dificuldade que não era, na época de Kardec, para ele conseguir trazer todas essas informações, pela demora dessa reportagem das matérias, das comunicações, do estudo, da avaliação. Não é como hoje, né? Hoje a gente encontra tudo muito fácil. Mas quando a gente vê as datas, a gente consegue imaginar a dificuldade, a grandiosidade da obra que Kardec conseguiu fazer. Esse outro espírito, então, um médium evocou o espírito de uma pessoa conhecida e esse espírito respondeu: quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses desgraçados que sofrem se aproximarem de vós. Ele recebe, então, a comunicação seguinte: estou num horrendo abismo, ajudai-me. Quem me tirará deste precipício?
Quem estenderá uma mão caridosa ao desgraçado que o mar está engolindo? A noite é tão escura que tenho medo. Ó meu Deus, não é a morte que vem, é a morte passada. Estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo meu corpo, e o que eu senti há pouco não é senão a recordação da horrenda angústia da separação. Tende compaixão de mim, vós que conheceis meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero sentir como tenho sentido todos os dilaceramentos da agonia. Mais um acidente aqui no mar, né? Ó, o mar, o frio, vou ser engolido, socorro! Ó, estou sufocado, as ondas vão me engolir e os meus não terão nem mesmo a triste consolação de me rever. Vejo que meu corpo não é mais sacudido pelas ondas. As preces da minha mãe serão ouvidas. Se ela pudesse imaginar seu filho tão miserável quanto ele é realmente, ela oraria melhor. Ela me chora como mártir e não como desgraçado e castigado. E aí, essa observação vai falar justamente sobre esse caso, né? E o finalzinho que ele vai colocar que ele foi considerado como mártir, mas quando ele traz a consciência, não é mais a consciência só daquela encarnação, é das outras também. Então, o sofrimento que muitos espíritos trazem, porque a gente faz deles um mártir enquanto vida, mas as outras encarnações ainda traz muito erro. Então, a consciência ainda sofre o dilaceramento moral, como ele colocou. É evidente que não se dava conta da sua situação. Acreditava que ainda estava vivo, lutando contra as ondas. Fala de seu corpo como se estivesse separado dele. Chama por socorro. Diz que não quer morrer. E um instante depois fala da causa da sua morte, que reconhece ser um castigo. Tudo isso denota a confusão das ideias que acompanha quase sempre as mortes violentas. 2 meses mais tarde, se comunicou de novo, espontaneamente com o mesmo médium. A compaixão que tiveste pelo meu sofrimento me aliviou. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, continuo a sofrer. E se Deus permite que durante alguns momentos eu entreveja o fim da minha desgraça, ó esperança, como és bendita quando te sinto nascer na minha alma. Fico mais calmo quando posso estar junto a vós. Vossa compaixão motivada pela confidência da minha miséria acalma meu espírito. Não quero voltar a cair naquele horrível sonho. Pegai no lápis com mais frequência, faz-me tão bem. E mais uma vez nós vamos ver aqui como que as comunicações, né, esse intercâmbio faz bem aos espíritos que precisam desse consolo, desse carinho, dessa compaixão, podem sentir a esperança quando são escutados, quando são sentidos. E aí ele coloca, pegai mais frequentemente no lápis. Lembremos nós que na época de Kardec as psicografias eram muito mais comuns, né? Alguns dias mais tarde, perguntaram ao espírito várias perguntas, né? Quem vos levou a manifestar espontaneamente? Há quanto tempo estáveis morto quando vos manifestastes? Perecis não ter certeza se estáveis morto ou vivo? Dissestes que vossa morte era uma expiação? Aceitai dizer-nos qual é a causa? Então, Kardec vai colocar quem levou ele, né? O que levou ele, ou quem levou ele a se comunicar espontaneamente, quanto tempo fazia que ele estava morto, porque parecia que ele falava estar vivo, depois estava morto, não é? Ele falava que a morte era uma expiação. Qual é a causa dessa expiação? E ele vai responder: parece impossível no início que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Como é penoso ver-se constantemente no meio das ondas enfurecidas e sentir incessantemente esse amargor, esse frio glacial que sobe, que aperta o estômago.
Perguntai se me comuniquei muito tempo após minha morte? Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação me encontro. Fui levado para junto do médium por uma vontade alheia à minha. Sinto neste momento um gozo bem grande, assim como um alívio particular, que infelizmente vai logo cessar. Mas eu teria uma confissão a fazer. Tereis força para tal? Então ele vai falar, inclusive, que ele não sabe o tempo que demorou, porque a percepção do espaço, de tempo é diferente. E ele vai falar que ele não sabe o que levou ele a aproximar-se do médium, que era uma força que não era dele, era uma força alheia a dele. Mas no final ele fala, tem uma confissão a fazer. Tem força para ouvir essa confissão? E depois ele meio que se arrepende. E aí, mas mesmo com muita insistência do grupo que estava ali reunido, o grupo mediúnico, ele se sente confortável então e faz a confissão. Fui muito culpado. O que me faz sofrer é que crer que sou um mártir. Não é nada disso. Numa existência precedente, mandei pôr num saco várias vítimas e jogar no mar. Orai por mim. Então, às vezes, a gente olha um espírito, a gente ouve ali os seus relatos e nós esquecemos que nós somos a soma de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos das nossas ações do passado. Ele vivia ali um acidente e, como ele mesmo confessa, ele já havia colocado várias vítimas dentro de sacos e jogado no mar. Em outras vidas, estava ele agora experimentando das mesmas situações. Ainda sentindo o frio do mar, o agito das ondas, mesmo não estando mais no corpo, não estando mais vivo. Então nós somos convidados como provas, como expiações, a reparar algumas coisas, a buscar a avançar, a progredir. Então é preciso olhar o todo. Se nós olharmos apenas o momento, nós não vamos entender. E aí a gente não entende a justiça de Deus. E aí São Luís vai trazer então uma instrução sobre essa comunicação. Esta confissão será para esse espírito um grande alívio. Ele foi muito culpado, mas a existência que ele acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado por seus chefes. É o fruto de seu arrependimento. Ele deixou a via da expiação para entrar na reabilitação. Com vossas preces, podei apoiá-lo e fazê-lo caminhar a passos mais firmes e mais seguros. Então, quando ele falou, a confissão lhe trouxe um grande alívio. Ele já sabia, já trazia com ele a sensação do que era errado o que ele fez. Nem tanto que ele já havia reparado na última existência. Mas ele precisava falar, e quando ele colocou para fora, quando ele falou, ele recebeu então aquela carga de alívio, como se desprendesse dele então. E aí ele teve um grande alívio, né? Aqui Kardec traz então a história de um homem comum, avarento e solteirão, que deixou uma fortuna considerável. Fora outrora o senhorinho de uma dama que o esquecera totalmente desde então, e ignorava até mesmo se ele ainda vivia. A filha dessa senhora, uma ótima médium, escrevente, viu neste sonho o senhor Riquier, o qual disse a ela, queria se dirigir à sua mãe. Alguns dias mais tarde, visto que ele se manifestara espontaneamente e mostrar o desejo de falar a essa dama, teve com ela a seguinte conversa. Que quereis de vós? Meu dinheiro, que eles me tiraram todo, os miseráveis, para dividi-lo entre si. Eles venderam minhas propriedades, minhas casas, tudo para dividir entre eles. Dilapidaram meus bens, como se não fossem meus. Fazei com que me façam justiça, pois a mim não me escutam. Eles dizem que eu era usurário
e ficam com meu dinheiro. Por que não quereis me devolvê-lo, já que acham que foi mal adquirido? E quantos casos que nós não encontramos de espíritos que apegados, miseráveis, né, apegados ao dinheiro, e quando partem, vem então a fortuna ser vendida, ser distribuída, como ele coloca, ser dilacerada, e se perturbam, mesmo sabendo da condição de morto, de desencarnado, que não vai mais usar o dinheiro, que não tem o porquê, mas era tão apegado que mesmo no desencarne, ele fica preocupado, apegado e perturbado pela questão material. E aí ele é interrogado, mas morrestes, não precisais mais de dinheiro. E ele responde, não, eu não poderei viver pobre, é preciso meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não preciso de outra vida, visto que vivo agora. E essa pergunta é para que ele pudesse cair em si. E ele vai perguntar, vós sofreis? Ó, sim, sofro torturas piores do que a doença mais cruel. Ele vive uma tortura justamente pela questão do dinheiro, pois é minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade da minha vida. Sei bem que sou um miserável indigno de compaixão, mas sofro tanto que é preciso ajudar-me a sair deste miserável estado. Então ele sabe que ele está errado, mas ele não consegue. É como se fosse uma obsessão pelo dinheiro. E ele vai colocar, ele sofre muito mais do que uma doença cruel. Mas é preciso, como ele coloca, ajudá-lo a se desprender disso. Porque senão ele não vai conseguir se desprender. Então a comunicação vem justamente para trazer essa lucidez, para trazer esse despertar e ver se ele consegue seguir, né? Não fica preso, né? E aí, oremos por vós. E ele vai dizer, obrigado, orai para que eu esqueça minhas riquezas terrestres. Sem isso, jamais poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. E por curioso, no final, ele vai colocar o nome dele, né? E a rua aonde ele morava. Porque ele era tão apegado que ele ainda lembrava o endereço da casa. E ele vai colocar no final da comunicação. E Kardec coloca a observação. É curioso ver o espírito dar seu endereço, como se ainda estivesse vivo. A evocação teve o efeito de fazê-lo compreender sua posição e dispô-lo ao arrependimento. Então, a comunicação, né, a evocação, teve esse efeito de fazer ele compreender que ele já havia desencarnado, que ele não precisava mais do dinheiro, que era preciso se desprender e trazer o arrependimento. Aqui Kardec vai trazer, então, uma mulher que o médium conhecera em vida. Ela era dominada por um sentimento exagerado de egoísmo. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas. As três últimas denotam um progresso sensível graças aos cuidados do médium, que empreenderam sua educação moral. Esse é o último caso desse capítulo. E foram várias comunicações feitas em diversos tempos. Então, Kardec vai numerando as comunicações. Mas a gente começa a perceber um progresso do espírito a partir das três últimas comunicações. E justamente porque o médium vai impor uma educação moral que vai fazer, então, o espírito compreender ao tempo e vai ganhando esse despertar, vai ganhando esse entendimento moral, graças à educação mediúnica do médium, que consegue ensinar a educação moral através da mediunidade. Aqui é a primeira mensagem, né? Aqui estou, a infeliz. A resignação e a esperança são somente palavras para aqueles que sabem que seu sofrimento durarão séculos intermináveis. Onde encontrar a coragem, a esperança para isso? Tenta então, cérebro limitado, compreender o que é um dia que jamais acaba. Não vejo nada a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Não sei o que me atrai para ti. Talvez seja da salvação?
Deixo-te um pouco mais calma, um pouco reconfortado. Minha alma gelada encontra uma nova vida ao aproximar-se de ti. Aqui a gente já vê essa infelicidade que ela traz, né? Ela vê que a resignação e a esperança são apenas palavras dentro da eternidade que ela coloca ali, como se são séculos e séculos intermináveis que ela vai ter que sofrer por tudo isso, a fim de ela poder ter uma esperança, então. Essa foi a primeira comunicação. A segunda, ela volta e começa: a minha desgraça aumenta a cada dia à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Imaginamos nós, né, não compreender então a eternidade, quando nós morremos, vamos ali trazer o despertar dessa eternidade. Imagina o desespero, imagina a desgraça que não deve ser para aqueles que acham que tudo acaba. E que, à medida que o conhecimento vai chegando, vai percebendo, então, a eternidade se desenvolvendo, não é? Como vos maldigo, horas culpadas, hora de egoísmo, em que desconheceis toda a caridade, toda a abnegação. Eu só pensava no meu bem-estar. Vãs preocupações com os interesses materiais. Sou roída pelo incessante remorso do tempo decorrido. Ama os outros mais do que a ti mesmo. Não te demore nos caminhos do bem-estar. Não engordes teu corpo à custa da tua alma. O medo me faz rastejar, mas ainda não conheço o livre amor. Ora pela minha alma. Imagina, né, o desespero que não deve dar aqueles que imaginam que tudo acaba ali e que vive a vida pelo prazer, pelo egoísmo, e que depois descobre a eternidade, que vai ter que experimentar tudo aquilo que deixou para trás, todo o mal que cometeu, toda a injustiça perante a lei de Deus. E aí que a gente já começa a ver que ela traz a personalidade dela egoísta de novo, nessa terceira comunicação. Venho procurar-te, visto que me esqueces. Acreditas que preces isoladas bastarão para a minha pena? Não, 100 vezes não. Dou rugidos de dor, vagueio sem repouso, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se cravar na minha alma revoltada. Então ela vem trazer, né, primeiro passo, ela está vindo procurar porque a médium esqueceu dela. A médium acha que apenas preces isoladas vão bastar para ajudar na pena, como se a médium tivesse que fazer a prece por ela. E veja o que ela fala: rio-me quando ouço vossos lamentos. Ela quer atenção para ela, mas quando o lamento do outro, ela ri, não é? Rio-me quando ouço vossos lamentos, quando eu vos vejo abatidos. O que são vossas lágrimas? O que são vossos tormentos? Quero que te ocupes comigo, que faça os outros se ocuparem comigo. A audácia desse espírito, né? Que traz a soberba, que vai trazer tudo que o egoísmo que ela tinha vem ser destacado nesse momento aqui, que é que a médium se dedique exclusivamente a ela, que os outros, então, se ocupem com ela. E São Luís vai trazer aqui uma instrução. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, não fez nada que merecesse a justiça dos homens. Ela se deleitava com tudo que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. Foi egoísta, tinha tudo, exceto um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus. O egoísmo constitui sua alegria na terra, e hoje é o verme que rói o coração. Então, há um abismo muito grande entre as leis
mundanas, as leis terrestres e as leis de Deus. Ela não infringiu nenhuma lei terrestre, nenhuma lei dos homens, mas infringiu todas as leis de Deus. Então é justamente por isso que se encontra nessa situação. Por isso que devemos nós pensar se estamos caminhando pelas leis de Deus. Aqui ela entra uma comunicação um pouco melhor já, né? Falar-vos-ei da diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. Uma toca a graça do a outra a hipocrisia. Arrependei-vos, vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas acima de tudo, renunciai à hipocrisia, máscara risonha e enganadora das conveniências mútuas. Então, que deixemos de ser hipócritas, que possamos viver pelas leis divinas e não pela moral humana, como ela coloca, que possamos viver pela moral divina. Estou calma e resignada à expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Olha a compreensão que ela já traz. O mal está nela, o mal está em nós, não está no outro, não está fora de nós, né? O mal está em mim e não fora de mim. Sou, portanto, eu que devo mudar e não as coisas exteriores. Carregamos em nós nosso céu e nosso inferno, e nossas faltas gravadas na consciência. Assim como as diferentes espécies de seres vivem cada um na esfera que lhe é própria, assim os espíritos, segundo o grau do seu avanço. Infelizmente, eu ainda me arrasto, mas não odeio mais. Ora por mim, que tenho esperança, e aguardo. Olha que mudança! Aqui ela já vai trazer até o entendimento que os espíritos estão de acordo com o seu grau evolutivo, seu grau de avanço. E ela faz, infelizmente, hoje eu me arrasto, mas eu não odeio mais. Ela já deixou o ódio para trás. Olha que avanço, que progresso. Ora por mim, que tenho esperança. Aqui ela já tem a esperança. E ela aguarda. Eu tenho esperança. E aguardo. Aí a comunicação final aqui. Estas comunicações são instrutivas, porque mostra um dos lados mais comuns da vida, o do egoísmo. Nós vivemos no egoísmo, né? O lado mais comum da vida. Não se trata dos grandes crimes, mas a condição de uma quantidade de gente que vive no mundo, honrada e procurada, porque tem um certo verniz social. Vivemos nós com esse verniz social. Por fora aparentamos ser uma coisa, mas somos outra por dentro. É esse verniz social que sustenta as nossas relações mundanas, enquanto deveria ser a nossa moral íntima. Também não são no mundo dos espíritos castigos excepcionais, mas uma situação simples, consequência de sua maneira de viver e do estado de sua alma, o isolamento, o desamparo, o abandono. Eis a punição daquele que viveu só para si. Então, esse espírito que traz essa mensagem, mas a nossa vida também, quando vivemos nós pelo egoísmo, só por nós, o que nós vamos experimentar do outro lado? O isolamento. Não é nada terrível, é somente aquilo que nós vivemos na Terra. O isolamento dos outros, o desamparo, que nos desamparamos o outro, vivemos isolado do outro. Vamos sentir o abandono, porque abandonamos o outro. Eis a punição que nos espera no pós-túmulo, porque é justamente a maneira que nós vivemos antes da nossa morte, antes do desencarne. Então queremos experimentar o quê? Um gozo celestial? Não, vamos continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos na Terra, colhendo exatamente aquilo que temos experimentado. É preciso ter cuidado, porque, como falado, nós vamos colher, nós vamos buscar
aquilo que nós temos colocado no dia a dia nosso. E ele traz aqui ainda no final: esses espíritos não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento. Demora um pouquinho, não é de uma hora para outra, né? Mas com o tempo, chega um momento em que eles concebem algo melhor do que aquilo que têm. Começam a compreender o que lhes falta e então fazem esforço para adquirir. Uma vez nessa via, caminham por ela com rapidez, porque provocam uma satisfação que lhes parece bem superior. Então, uma vez nessa via, uma vez nesse entendimento, eles colocam esforço a fim de que melhorem. Uma vez o entendimento, a consciência dos erros do passado, o arrependimento sincero, entramos nós nessa via do arrependimento e seguimos em frente, sem olhar para trás, a fim de que possamos mudar, progredir, avançar. Já percebemos que o que nos espera é algo muito melhor. Então, por isso, nós avançamos. Chegamos ao final desse capítulo, é um capítulo que nos traz exemplos fortes, né? Porque começa a mudar um pouquinho as qualidades, as classificações dos espíritos, e daqui para frente vão ser reflexões muito mais intensas do que nas semanas anteriores. E na próxima semana nós vamos trazer espíritos suicidas, que é o capítulo 5 do livro, da segunda parte do livro. Então que estejamos nós aí com o nosso pensamento em Deus, compreendendo a grandeza desse Pai maravilhoso, que nos rege, que nos dirige o caminho, e que possamos nos espelhar em Jesus, nesse irmão querido que nos traz o verdadeiro caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, e que possamos nós, então, entender a nossa via, entender o nosso caminho, a porta estreita, que nos faz caminhar para um bem maior. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.